Mateus capítulo número 24. A partir do versículo número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da Tua palavra, nos alerta e traz, ó Pai, através desses textos, Senhor, uma palavra para o nosso coração, como sendo uma palavra de despertamento, uma palavra, Deus, em que nós não podemos, Senhor, vivermos uma vida absoluta sem estarmos atentos ao cumprimento das profecias, Senhor. Conforme foi cantado, Senhor, o Senhor Deus nunca falhou, as suas promessas estão de pé, e por isso, Senhor, há um alerta. Por isso, Senhor, deixou a Tua palavra como sendo a nossa bússola, sendo esta, Deus, que nos direciona, nos mostrando o sentido em que nós devamos andar. E quero, Pai, que nesta hora, da mesma forma, Pai, que o Senhor tem falado aqui, através de cada ministro da Tua palavra, o Senhor possa continuar falando sobre este altar, pois diz o Senhor na Tua palavra que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E nós desejamos, Senhor, que o fogo do Senhor, Deus, esteja ardendo em nosso meio, e que os nossos corações, Senhor, sejam aquecidos de fé, e sejamos por Ti, ó Deus, conduzidos nesse tempo tão difícil, preparados para o grande dia do Senhor. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Diga para seu irmão assim: preparando-se para a vinda de Cristo. Quem está aguardando Jesus, faça assim. Aleluia, glória a Deus. Preparando-se para a vinda de Cristo. É bom, irmãos, fazer assim, ó, eu quero, eu estou, eu desejo. É bom nós fazermos uma pergunta dessa, porque talvez, diante de todos os momentos que nós estamos vivendo, alguns já perderam a esperança. Alguns estão achando que o tempo tem sido um tempo muito demorado, um tempo difícil, e não deseja mais a vida do seu Jesus. E alguns acham até que isso não vai se cumprir, e tem vivido esquecido da promessa. E nós ouvimos no louvor ainda há pouco: o seu Deus nunca falhou. Diga para seu irmão: Deus não falha.
ainda que nós possamos falhar, Deus não falha. Deus não falha. O texto diz: estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Agora olhe para seu irmão e diga assim: quem será? Nós vamos. Ele disse logo: nós vamos. Quem será? Quem será? Meus irmãos, pode deixar sem fundo musical mesmo, não tem problema não, viu? Ou então deixa ele bem baixinho. Ficando baixinho não tem problema, mas para ele ficar estalando, às vezes não é interessante não. A gente acabou de ler um texto que é muito interessante. Veja aqui que nós começamos esse texto, Jesus dizendo assim: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus queria falar sobre esta figueira, representada aqui para que nós possamos saber, com relação à nação de Israel. Israel foi uma nação perseguida e destruída. Houve um massacre quando destruiu 6 milhões de judeus. Vocês não imaginam o que é isto? Chamado Holocausto, onde o nazismo, liderado por Hitler, esteve fazendo a maior tragédia da humanidade. Eu estava vendo algum tempo atrás alguns vídeos, e valas que foram abertas por máquinas, tratores, e que na Segunda Guerra Mundial, ao ser executados esses nossos irmãos judeus, eram tantos que os tratores vinham, pegavam aqueles corpos, abriam vala e sepultavam aquela máquina reta escavadeira, levantava vários corpos de uma vez só e depositavam aqueles corpos ali naquelas covas que haviam aberto para enterrar os mortos, devido à quantidade de mortos que foram fuzilados, foram torturados e levado até a morte, a ponto de aquele povo viver disperso, onde Deus, pela sua misericórdia, pôde restaurar, trazendo-os de volta. Quando nós sabemos que após tudo isto Deus fez um milagre, conforme Ele diz da sua palavra: porventura poderá nascer uma nação em um só dia. E Deus fez isso com a nação de Israel, quando deu o direito para que eles pudessem, após o grande massacre, onde eles ficaram dispersos em várias nações, Deus pudesse trazê-los de volta. E ali houve uma decisão onde, ao criar-se a ONU, um chanceler brasileiro chamado Oswaldo Aranha, sabendo que Deus havia uma promessa sobre este povo, ele toma a decisão em que a ONU pudesse reconhecer o Estado de Israel e dar um pequeno pedaço de terra para que ali pudesse Israel voltar a ser retomado como nação. E em um só dia Deus faz com que aquela nação possa ser reconhecida, e o povo de Deus que havia se espalhado no Brasil e em vários países da Europa, o povo judeu, ele retorna àquela terra e começa esta nação a florescer. E hoje nós olhamos, Israel é uma das maiores potências mundiais, no sentido bélico, no sentido de armamento e de preparo tecnológico, onde muitos países ali conseguiram extrair informações de Israel na área da tecnologia e usufrui de muitos benefícios da ciência, em que durante este momento em que este povo foi disperso, eles estiveram aprendendo tecnologias diversas por várias nações do mundo inteiro. E quando eles começaram a serem repatriados, voltando para suas terras, ali em um período de tempo tão curto, em menos de 50 anos, podemos dizer assim, Israel pôde tornar-se uma potência, e ela é o que ela é hoje pela misericórdia de Deus, porque o propósito de Deus não caiu por terra, e o amor e a misericórdia de Deus, ela permanece sobre essa nação. E nós estamos vendo agora os atentados que foram
acometidos essa nação pelos Hamas, que é um grupo de terrorista, em que para eles não admite a nação de Israel, para eles o povo de Deus deve ser exterminado, Israel não pode existir. E esse grupo de terrorista está agindo de uma maneira para que possa também levantar em outras nações, como são algumas dessas nações islâmicas, como é o caso do próprio Irã. E existe uma aliança para que possa destruir o povo de Deus. Mas quando a gente sabe e avaliando todo esse contexto, que na verdade existe um propósito de Satanás, não somente com relação a essa nação, mas com relação a todo o povo que é representado, o Senhor Deus, como também os cristãos espalhados na face da terra. E o propósito de Satanás é destruir o povo de Deus. Por isso há este ódio, há essa perseguição, e é levantado sobre a política brasileira também uma intenção de tirar Deus do centro, tirar Deus da família, tirar Deus das escolas, tirar as escrituras das universidades, das bibliotecas. E há um atentado contra tudo que se diz, na verdade, e professa uma fé em Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e por isso eu estou querendo levar você a estar percebendo que Israel já floresceu. Nós lemos um texto em que o próprio Senhor, ele diz nesse texto, em que quando vocês vissem esta figueira florescendo, sabei que está próximo o verão. Então, a palavra de Deus tem se cumprido. Pastor, o que é que falta para que nós possamos ver o cumprimento na sua totalidade? Meus irmãos, nós sabemos que existem muitas profecias que já se cumpriram, mas existem outras para se cumprir. Mas independente das profecias que venham se cumprir, eu quero levar você a pensar o seguinte: a estar preparado todo o tempo para a vinda do Senhor Jesus. Diga assim: eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus, independente do tempo de espera. Irmãos, independente do tempo de espera, a noiva precisa estar preparada para o encontro com o noivo. Uma das coisas que faz com que alguém que vive anelando o matrimônio, ou alguém que está se preparando para o casamento, é normal que possa fazer, irmãos, é estar se preparando. A noiva, ela precisa estar se cuidando para o encontro com o noivo. A noiva precisa estar se purificando para o encontro com o noivo. A noiva precisa estar ficando bonita cada dia mais, para que quando o noivo possa olhar e dizer assim: realmente eu esperei todo esse tempo para te conquistá-la, para poder tê-la. E eu não me arrependo, porque eu estive todo o tempo ansioso por você. E agora que eu a tenho, eu estou completo, eu estou feliz, porque eu desejei você e você é a minha alegria. Eu desejei você e você me completa. Eu desejei você e você agora está aqui. E você se cuidou para isto. Você está limpa, cheirosa, arrumada, toda preparada para ser entregue na noite de núpcia. Assim é a igreja do Senhor, meus irmãos. A igreja do Senhor tem que estar limpa. A igreja do Senhor tem que estar cheirosa. A igreja do Senhor tem que estar totalmente ataviada, envolvida com roupas, com adereços, que leve o próprio Senhor que a deseja, esteja também na mesma ansiedade, não, porque Deus não é ansioso, mas diante do tempo que Deus reservou, Deus esteja confirmando esta palavra, alimentando a nossa alma de esperança, alimentando a nossa alma de fé, alimentando e criando em nós, irmãos, essa expectativa, esse desejo do encontro. E eu percebo, irmãos, que poucos estão tendo esse desejo, essa expectativa. Poucos estão alerta, atento, se cuidando. Alguns estão até esquecidos, irmãos, que tem um dono. Alguns até não perceberam que se deve estar numa posição em que quando o noivo olhar, possa realmente dizer assim: esta é minha noiva. Eu penso que quando nós andamos lá fora, nós não podemos andar de qualquer jeito. Eu tenho procurado me policiar, e às vezes até eu converso com a minha esposa. Ela, às vezes ela diz assim: mas Salomão, você quer sair assim? Você vai ali, está calor. Eu digo às vezes assim: mas filho, eu não estou me sentindo bem estar saindo assim. Às vezes, irmãos, tem dias que eu vou em alguns lugares que eu posso até vestir bermuda, que eu não vejo problema nenhum em relação a como o pastor vestir uma bermuda.
mas tem dias que eu não me sinto à vontade. E Deus me quieta naquele dia e eu vesti uma calça. Eu não sei porquê. E de repente, quando eu visto uma calça em um determinado lugar, alguma situação acontece que é necessário, irmãos, a gente ser identificado. Tem pessoas que não conseguem ver a gente como povo de Deus andando de qualquer jeito. Mas pastor, que tem a ver? Isso não é pecado. Eu sei que não é pecado. Mas tem pessoas que quando olham para nós, irmãos, esperam de nós algo diferente. Diga para seu irmão, Deus espera também de nós algo diferente. A noiva tem que estar andando de conformidade com o noivo. A noiva tem que estar falando de conformidade com o noivo. A noiva deve estar fazendo tudo para agradar o noivo. Você imagina que esta noiva está aqui sendo preparada, o seu noivo está trabalhando, viajou, e ela fica na rua andando, perambulando, falando muita coisa, andando de casa em casa, ela se veste de qualquer jeito. Quando o noivo chegar e algum vizinho disser bem assim, você parou para pensar, rapaz, você vai casar com essa menina mesmo? Aí você vai perguntar, por quê? Não sei não, viu? Esse casamento, você poderá ter problema. Você já viu alguém falar assim? Eu já. Porque as pessoas observam a vida dos outros e fazem comentários. E alguns que são mais próximos, até alguém diz lá fora, dão a deixa. Casa não, viu? Tu está entrando na canoa furada. Se as pessoas lá fora observam, irmãos, a vida dos outros, será que não observa a nossa como crente? Nós acabamos de ler um texto que é muito interessante. E no versículo 42, a gente percebe que Deus está querendo nos levar a estarmos atentos. Como é que eu posso estar preparando-se? Como eu posso estar preparado para a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, eu tenho que estar atento. Quais foram as palavras do Senhor? Ele disse assim, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É como se você estivesse, irmãos, vivendo, mas sabendo que vai acontecer a qualquer momento. Não é porque amanhã é a ceia que você vai estar preparado hoje para amanhã você cear e depois passou os outros dias, você vive de qualquer jeito. Chega próximo da véspera da ceia, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu vou comer o pão, vou beber do cálice, e aí depois esquece e vive assim até quando? Tinha uma pessoa, irmão, que eu preguei o evangelho, gostava muito dele. Na época, quando eu treinava arte marcial, ele treinava também, ele era garoto, e nós fazíamos apresentações em televisão, em lugares, a gente em vários lugares, ele fazia apresentação. E eu pude ver um pouco o que é a televisão, a hipocrisia, quando ficava fora do ar. Aquelas tias, né, que a gente via sorrindo com as crianças. Programas infantis, quando saia do ar, eu dizia, misericórdia. Uma tia Nazaré que eu dizia na televisão, eu quando garoto admirava tanto. Quando eu cheguei lá, quando eu fiquei rapaz, que eu fui para lá e comecei a ver, eu disse, meu Deus do céu, só faltava dar cascudo nos meninos, que os meninos não paravam, passavam para lá, paravam para cá. O programa estava sendo gravado, e quando saía do ar, eu disse, Jesus, é assim, é? E eu via, irmãos, que esse garoto era um garoto que eu, por ser criado no evangelho, a gente pregou o evangelho, ele já estava rapazote. E eu dizia para ele, Ricardo, ele disse, Jesus é bom. Se envolvendo na obra missionária, e de repente, ele desviou-se. Ele disse assim para mim, eu sei que o diabo, ele me quer lá no mundão, mas eu vou sair dessa. E ele não conseguiu sair, infelizmente. Mas quando o Senhor diz, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Irmãos, essa advertência, vigiai, ele faz depois, se você fizer menção de todo o texto que você for ler, ele fala sobre algo que é muito importante. Eu já ministrei outro dia aqui. O capítulo 25. Quando ele fala da parábola das virgens, né?
Irmãos, quando a gente vê esta parábola das 10 virgens, a gente para pensar assim: eram 10 virgens, haviam 5 prudentes e 5 loucas. Mas interessante que dessas 10, haviam 5 que eram prudentes. E que como age uma pessoa prudente? E pastor, irmão, uma pessoa prudente é cuidadosa. Uma pessoa prudente, ela prevê. Lembra daquela parábola que Jesus conta dos 2 fundamentos? Da casa que foi edificada sobre a rocha e uma sobre a areia. Ele falou que a que foi edificada sobre a rocha foi prudente, porque ela pode prever que poderia vir uma ruína. Então, o Evangelho, meus irmãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus, tem que ser algo levado nesse sentido, de prudência. E Jesus faz uma menção e ele conta, mas é interessante que nessa parábola Jesus fala que haviam 10, mas as 10 dormiram. Mas só que as 10 dormiram, mas tinham 5 que tinham azeite de reserva. Então não importa o tempo que o noivo demore, o importante, irmãos, é termos azeite. E o azeite é o Espírito Santo em nós. As nossas lamparinas vão estar acesas quando o Espírito Santo estiver atuante em nós. Pastor, mas eu posso dormir? Pode até acontecer. Essas 5 dormiram, que eram prudentes também. Mas o cansaço veio porque demorou. E elas tiveram que dormir. Mas esse dormir, meus irmãos, é muito mais do que desviar-se. Não é desviar-se, perdão. Dormir não é desviar-se. De repente tem pessoas que dentro da igreja está vivendo um sono. Não está desviado. Deus transformou-a. Deus trouxe. Crê no Evangelho. Mas o Espírito Santo já não está mais tão manifestando com os dons ministeriais, porque houve realmente algo que aconteceu e ficou ali, retraído. Não está desviado, mas tem azeite. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo ainda fala das coisas de Deus, mas está triste. Vocês lembram daqueles 2 homens que estavam discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam tristes na caminhada. Mataram o nosso mestre. E aí Jesus aparece entre eles. Eles estavam adormecidos, sob a esperança daquilo que Jesus havia dito, que iria cumprir-se isto. E eles ainda estavam meio... Foi preciso Jesus encontrá-los no caminho, começar a discorrer as Escrituras. E aí Jesus fala, quando Jesus sai, eles lembram e dizem: não ardiam os nossos corações quando eles punham as Escrituras? Mas diz o texto que os olhos deles foram abertos no partir do pão, porque o relacionamento, a comunhão com Jesus e os discípulos faz os olhos serem abertos. Não podemos, irmãos, esperarmos a vinda de Jesus dentro de casa. Não podemos esperarmos a vinda de Jesus sem relacionarmos com os irmãos, com os oficiais, com os membros, porque os nossos olhos são abertos quando nós partimos o pão. Hoje pela manhã partimos o pão. É isso mesmo, irmã? Nossa superintendente da IBD. E todos os meses estamos partindo o pão na escola dominical, comunhão. E os nossos olhos são abertos. Que bom você estar aqui. Que bom, há diferenças de nós, de mim, de você, e em alguns pontos até divergentes da vida, mas nós temos um só Senhor. Somos um só corpo.
Sentimos a sua falta. Algumas pessoas pensam que elas falharam por terem adormecido, mas um certo teólogo alemão, Joaquim Jeremias, esclarece em seu livro sobre a parábola de Jesus, 1972. Em 1972, este livro, ele diz o seguinte: o que é condenável não é o fato de terem adormecido, mas o erro das nécias em não terem provido óleo para as suas lâmpadas. Você pode até dormir, você pode até estar passando por um momento difícil, mas vai em busca do azeite, meu irmão. Vai ler a palavra, vai orar. Pare de questionar as coisas. Por quê? Porque eu vivi um tempo de tanto questionamento. Enquanto eu questionei e não aceitei que dói menos, aceitei, meu irmão. Irmãos, vocês pensam que não dói não eu ver essa situação que a gente está vivendo, vendo o mundo desse jeito, não, é? Mas quando eu olho a palavra, meus irmãos, se perseguiram a mim, perseguiram a vocês. E então eu tenho que aceitar isso e dizer: Senhor, só me dá-me graça para poder suportar o que está acontecendo e orar pelo país, orar pelas pessoas, amá-las. É isto. Está preparado. E quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente consegue ver diferente. Portanto, devemos dizer, com base na parábola em nossa própria observação, que há pessoas na igreja que ouviram o convite de Cristo, responderam de algum modo e até podem ser considerados como tendo afeição por Ele, mas ainda não estão preparados para encontrá-lo. Isso é uma verdade. Porque quando a gente fala que Jesus está vindo, tem pessoas que o coração fica... E alguns estão tão presos aqui que eu já ouvi alguém dizer, uma vez alguém falou para mim: não diga isso não, porque eu ainda quero me casar. Jesus não vai vir agora. E outro diz: não venho não, porque eu não estou preparado. Quando é que você vai estar preparado? E o que é que falta? Arrependei-vos. Por que não mudar de atitude hoje? A necessidade de vigilância está bem evidente nas parábolas alusivas à volta de Jesus. Por isso ele advertiu: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai que está nos céus. Jesus, quando falou aquilo, ele disse: ninguém sabe. Deus estaria guardando isto. Não falou nem os anjos. Por quê? Ele tem seus propósitos. E nós precisamos entender que os propósitos de Deus, eles estão sendo executados dia após dia. Meus irmãos, eu quero deixar algumas coisas que são primordiais nessa noite. Por que foi revelado o dia da volta de Jesus? Por que não foi revelado? Por que será que o Senhor, Deus, não quis revelar o dia da volta de Jesus? Vocês têm ideia por isso? Qual foi a razão? Ainda que nós não sabemos, irmãos, e os anjos não sabem, Deus queria com isso levar o povo a estar em total vigilância, preparado todo o tempo. Irmãos, quando a gente olha os soldados, eles estão preparados para a guerra, para que em qualquer momento que houver a guerra, ele possa defender a sua pátria. Ainda que não houvesse guerra, mas todas as nações, elas têm um preparo, há uma proteção das suas fronteiras. E nós vivemos sem proteção, irmãos, da nossa fronteira espiritual, para cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa, do nosso filho, para também estarmos protegendo os irmãos como intercessores. Não estamos preocupados com isto? Vendo tantos ataques. Por que não foi revelado o dia de Jesus? Certa vez alguém disse assim: se eu soubesse o dia e a hora, não seria pego de surpresa. Faria todos os preparativos e ensaiaria um grito de vitória.
Veja só, você iria se preparar, ia ficar naquela, porque você sabe o dia. Ou talvez algum pudesse viver, chegando próximo, dissesse assim: agora eu quero Jesus. Mas não é assim. Ele quer que nós estejamos preparados todo o tempo. E como se preparar? Em que consiste o preparo da volta de Jesus? E o que a Bíblia diz sobre isto? Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Veja bem quais são os atributos desse povo. Versículo 14, finalizando: zeloso de boas obras. Olha só, quem é casado, levante a mão. Coisa boa, né? Você casar e ter uma mulher zelosa, chegar em casa e ver a casa limpinha, você entrar no banheiro e dizer: eita, esse banheiro, se fosse necessário até comer aqui, eu comeria. Chegar na cozinha e você ver aquela cozinha totalmente higienizada, com tudo no seu devido lugar. Isso não tem, irmãos, dinheiro que pague para um homem que está o dia trabalhando, chegar em casa, ver os seus filhos tomado banho, arrumado, a comidinha no horário certinho, e ver a mulher toda cheirosa, aguardando ele para dar um cheiro e dizer: meu amado, que bom você chegou. Mas depois eu quero conversar com você algumas coisas. Agora não. Às vezes até algum problemazinho dos filhos, mas ela sabiamente vai preparando ali o ambiente para depois conversar. Isso é agradável. E os homens que têm uma esposa assim zelosa, eles são homens que vivem um relacionamento radiante. Este povo que Tito ele faz relato, em que ele esteve pela sua graça salvando e educando. Algumas versões têm instruindo. Ele instruiu para quê? Para que pudesse tirá-lo da impiedade, das paixões mundanas, e para que vivêssemos no presente século sensato. Uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? Senso de equilíbrio, moderada, ponderada, uma pessoa com precaução. Olha só, uma pessoa sensata é uma pessoa que tem todo o cuidado necessário para evitar que o mal chegue sobre a sua vida. O texto diz que ele nos salvou, educando-nos ou nos instruindo para que deixemos a vida impiedosa, as paixões mundanas, os desejos mundanos. Existe desejo, irmãos, que vem pela carne. Pastor, isso é real? É a carne. A carne não se converte, meu irmão. A carne se mata. Se não mortificardes as obras da carne, o que é mortificar? É matá-la. Morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Carne não se converte. É
paulada nela. Pastor, paulada. Quando estiver tendo vontade de fazer alguma coisa, irmão, de som da carne, você vai chegar para a carne e vai dizer: ei, eu vou te matar agora, carne. Vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou adorar a meu Deus, eu vou à igreja, pau na carne desse jeito. Eu vou procurar pessoas espirituais para conversar das coisas de Deus. A carne vai dizer assim: vai mesmo, vai não, vai falar com fulano. Fulano está lá falando daquilo que você gosta, porque a carne gosta. Mas o Espírito vai dizer não, porque o Espírito está em você, vai dizer não. E você vai parar para pensar e vai dizer: é verdade, eu não vou não. Sensato. Outra palavra que nesse texto mostra: vivemos de forma justa. Veja só, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se você sobe no texto, ele diz: no presente século, sensato e justa e piedosamente. Três coisas interessantes que nós devamos viver: de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. De forma justa, por quê? Porque é um Deus de justiça. Então nós precisamos viver de uma maneira que a justiça prevaleça, de uma maneira que possamos ser imparciais. Justiça, ela é imparcial. Hoje eu estava falando com alguém, pela manhã, sobre isso. Não podemos sermos levados, irmãos, porque a gente gosta de fulano e fulano pode até errar. É assim que estão vivendo lá fora. Fulano pode até fazer, porque é do PT, tudo que for do PT que fizer errado, a gente é coberta. Se for da direita, não, vamos fazer agora de uma maneira que ele tem que pagar. Mas se for alguém do PT, alguém está fazendo que é do partido, ou se for alguém da direita, se fez uma coisa errada, nós vamos cobrir porque é da direita. Não, tem que botar tudo para fora mesmo, para que conserte, para que molde, para que seja justo, imparcial. A igreja tem que trabalhar de forma imparcial. E a gente tem dificuldade nisso porque tem pessoas que, é meu amigo, eu favoreço, meu amigo, eu dou um jeitinho. Não é, eu não dou. Eu não sou flexível. Hoje estava conversando com alguém hoje sobre isso. Não, nós devemos ser de uma mesma forma, do mesmo proceder com um e com o outro. É difícil, pastor, mas temos que trabalhar isto. Alguém perguntou: pastor, e dentro da igreja não existe isso não? Eu digo: claro que existe, todo lugar existe. Pessoas que dão privilégio mais a um do que a outro. E é para a gente continuar assim? Não. Mas também a gente entende que alguns têm privilégio porque conquistaram. Tem outros que não correram atrás. Como vai ter privilégio se não correram atrás? Não fizeram por onde? Então a gente tem que entender o contexto. É justo também. Porque senão todos correriam e todos ganhariam. Por que um corre 10 e somente um chega? Porque aquele que chegou se dedicou mais, esforçou-se mais, persistiu mais, aguentou mais dores no corpo. Na hora que o lombo estava ardendo com o sol, com o calor, com a temperatura, este conseguiu resistir. E tem alguns que não estão conseguindo resistir. E a terceira parte é piedosa. O mesmo que de uma forma boa, caridosa, humana, benigna, bondosa. Veja só que quando nós entramos, irmãos, dentro dessas três formas de viver, nós estamos no caminho certo, estamos sendo preparados realmente para a vinda de Jesus. Porque não adianta você só falar que tem fé.
Porque a fé sem as obras é morta. E não se esqueça de um segredo, eu quero deixar para você nessa noite. A maneira de esperar a volta de Jesus Cristo é o mais importante do que o tempo que você gasta esperando. A maneira como você se dedica é mais importante do que o tempo. Está demorando? Dedique-se. Toma uma posição. Arrependa dos seus pecados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, quero finalizar deixando alguns versículos para você nessa noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha só, ele fala que aquele que suportou tudo por amor a nós. Esse texto da carta de Hebreus, capítulo 12, eu li aí do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4. Diz que esse Jesus, ele está, irmãos, trabalhando por nós, mas ele nos deixou as testemunhas. Ele fala, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas, meus irmãos? É só as pessoas que estão à nossa volta, é só a nossa família? Não, irmãos, são principados e potestades. Pastor não está lá, mas Deus está. Os anjos do Senhor estarão ali representando. Como também tem demônios, irmãos, que estão ali em algumas regiões que fazem um papel juntamente com Satanás de ser o nosso acusador. Então não vai ter como se esconder no grande dia do Senhor. Se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, vai chegar um momento, irmãos, que essas grandes nuvens de testemunhas vão testemunhar no dia do Senhor contra as nossas vidas. Eu não estava lá, mamãe não estava, papai não estava, mas havia testemunhas no mundo espiritual que estavam lá vendo as minhas e as suas obras. É por isso que eu digo para Deus, Deus me perdoe, quantas coisas erradas eu fiz, quantas coisas eu pensei, quantas coisas eu falei. Todo tempo eu tenho que estar nos pés da cruz dizendo, Senhor, não deixa eu falar algo, porque às vezes dá vontade de falar, às vezes eu me aborreço, eu digo, Jesus, misericórdia. Aí eu digo, Senhor, me leve a ser moderado, a ser paciente, porque existe uma grande nuvem de testemunho. Eu falei aqui um testemunho que uma vez, o Gessézinho está lá atrás, irmão, nós somos observados. Vou dizer porque eu sei que alguns não estavam aqui. Nós estamos sujeitos a errar. E eu não tenho medo de falar quando eu errar, não. Porque eu sou homem. Mas eu me arrependo, peço perdão a Deus. Posso continuar no erro. Embora existem coisas que eu, mesmo tendo razão, eu deixo de ter razão. Porque existem pessoas, irmãos, que elas precisam serem tratadas. E Deus está me dando a oportunidade de tratá-las. E se eu não puder ajudar, também não posso atrapalhar. Tinha um rapaz que nós trabalhamos com alguns vizinhos para ajudá-lo. Ele dormia sempre na frente da minha casa. Por vezes ele chegava lá e botava um monte de lixo, catava papelão, latinha, um monte de coisa, e ainda fumava maconha na minha porta, esticava um lençol, e de frente ao portão de alumínio lá da garagem, ele esticava, amarrava e começava a fumar. E eu olhava lá de cima e disse, Jesus, como é que pode? Vai pegar fogo esse lençol, e vai pegar fogo no portão, e pegando fogo no portão, vai para o carro que está na garagem, porque portão de alumínio, qualquer coisinha derrete. E eu já estava angustiado por vezes, e falava a ele,
Rapaz, não faça isso. E às vezes ele chegava lá e botava um monte de treco na frente da minha casa. Quando eu chegava com o carro para botar o carro na garagem, estava, irmãos, várias caixas de lixo. E a minha frente toda suja, de resto de comida, resto de manga, várias mangas espalhadas. Você imagine melancia estourada na frente da minha casa, aquele fedor, resto de peixe. Não era pouca coisa, não. Por vezes, isso várias vezes eu ia lá e limpava, várias vezes limpava. Isso porque a gente começou a querer ajudá-lo, dar alimento, pregar o evangelho, convidar ele para vir para a igreja, fazer o nosso papel como pastor. E algumas vezes ele abusava. Todo sujo, fedorento, quando eu chegava com o carro, ele botava logo a cabeça no vidro do meu carro, querendo alguma coisa. E eu disse para ele, a partir de hoje eu não quero mais você aqui, você está abusando. Já estava até a tampa. E aí no dia que eu estava indo lá em casa, eu, Jarson, o presbítero Jarson, Aldinéia e o Gessezinho, e quando a gente desceu do carro, ele estava lá, o bendito estava lá sentado. E eu fui, o rapaz já disse que eu não quero você aqui. Aí o Gessé disse assim, ô pastor, o senhor é pastor, faça isso não. E eu disse, Jesus, né? Claro que ele não sabia toda a história e tal, né? Mas quando ele disse aquilo ali, eu disse, está vendo? A alma chega. E o menino ficou tão decepcionado comigo, conversando com a Adéa. Ela disse, pastor, o senhor imagina como o Gessé ficou. Ele ficou durante um tempão explicando para Gessé. Mas ele não aceitava. Porque, na verdade, a criança tem o pastor como referência. Foi ou não foi? E a gente, irmão, erra, mas a gente não pode errar. Tem coisa que a gente não pode nem deve. Algumas coisas assim a gente tem que relevar e deixar no momento certo. Porque nós estamos, conforme eu acabei de citar, diante de uma tão grande nuvem de testemunho que tem coisas, irmãos, que para um pode ser escândalo, para um pode ser até o perigo dessa pessoa se desviar, e mais nunca essas pessoas olharem para nós. Porque a primeira impressão, irmãos, é que fica na mente de uma criança. Por isso, cuidado, aquilo que você fala na sua casa, aquilo que você faz, porque você marca a vida de uma criança, talvez para a vida toda. Eu quero concluir. Rebeca tinha, eu acho que 4 anos. Eu estou fazendo um tratamento com a Rebeca. Toda semana eu levo a Rebeca ao psicólogo. Ah, pastor, isso é desnecessário. Irmãos, tem gente que precisa de tratamento. A gente, como pastor, a gente precisa entender a nossa limitação. Não tenho vergonha de dizer isso, até para que os irmãos orem. Vocês não imaginam, irmão, quantos quilômetros eu rodo por semana. Que hora muitas vezes eu vou comer e que hora eu vou jantar o café da manhã, como tem dias que às vezes eu nem tomo. E quantas horas, às vezes, até eu passo no telefone, aconselhando um aqui, outro ali, conversando com outro, que não dá para atender todo mundo de perto, estando junto. Mas a minha menina, ela tem um ímpeto muito grande, desde pequenininha, e a astutícia, né? Sempre esteve, porque é bíblico. Hoje eu vou falar pela manhã, faz parte da criança. Eu lembro que uma vez Marcel, ela pequenininha, de fraldinha, pegando assim, mexendo no chão, e ela às vezes botava coisa na boca, e ela pegava a pedra, arrancava do piso, do lado de fora externo do templo, e eu fui, Rebeca, ela disse, não papai, faz isso assim, mentindo, estava pegando a pedrinha, tirando do solo com a uninha para botar na boca. Fraldinha, com seus 3 anos, 2 anos e meio, já falando já algumas coisas, fazer xixi. E ela com 4 anos mais ou menos, eu levei ela para um parque, e depois ia fazer compra, porque o pastoreando naquela cidade de Pendência, nós fazíamos compra no Alto do Rodrigo, que é uma cidade mais desenvolvida do que Pendência, e fica a 6 quilômetros. E lá eu levava ela no parquinho e depois ia fazer compra. E a Rebeca, ela não queria sair do parquinho, não vou não. Pequenininha, vamos minha filha, parava o carro, abria a porta do carro, não vou.
E eu botei ela no carro na força, ela ficou se batendo dentro do carro, na cadeirinha. E eu consegui arrastar um negócio de uns 20 metros. E ela fazendo aquele escândalo. Eu não gosto de escândalo. Não gosto, irmãos. Minha esposa sabe, eu não gosto de falar alto, não gosto de gritar. Eu tenho muito medo da minha velha natureza. Eu digo para ela: filha, você não sabe. E eu peço a Deus que me guarde. Eu digo: minha filha, não fale assim. Tenho todo o controle pelo Espírito de Deus, mas a minha natureza não é boa não, irmão. E eu disse para ela assim: já que você quer ficar, abri a porta do carro e disse: desça do carro. Já tinha andado uns 20 metros. Abri a porta do carro. Ela olhou para mim. Eu disse: desça do carro. A mãe na frente, ela na cadeirinha, ela olhou, arregalou os olhos: desça do carro. Você quer ficar? Pode ir. Ela pôs a porta. Não chorou mais, foi toda quietinha. Passou-se os anos. Há uns 2 anos atrás, eu estava exortando ela e estava muito enfático. Ela começou a chorar, que ela não aguenta a pressão. Ela lembrou disso. Disse: o Senhor um dia ia me deixando na estrada. Eu nem lembrava. E eu disse: eu fiz isso. Ela disse: o Senhor fez. Eu disse: onde? E quando ela lembrou, e eu disse: você lembra disso? Ela achava que era pequenininha, não lembrava? Lembro. Então existem coisas, irmãos, que ficam na memória. Embora eu não ia deixar, é claro que eu não ia deixar minha filha ali. Mas da forma como ela estava fazendo os escândalos, para ela temer e me respeitar, eu disse: você vai ficar aí. Mas aquilo marcou a vida dela. Então ela ficou com um sentimento que a qualquer momento na vida eu podia deixar ela para trás. Então, irmãos, nós precisamos estar tendo cuidado, porque a mente humana é uma caixa preta que só Deus conhece. Eu falei caixa preta, que é a parte onde reserva a memória de um avião, que é que quando caem os aviões, fica lá o histórico de toda a rota e toda a conversa que foi feita ali naquela aeronave, e que são procurados para resgate, para saber a causa daquele acidente. Então, nós temos nosso cérebro e precisamos ter cuidado. Eu quero finalizar dizendo para você nessa noite: olhe para Jesus. Somos falhos. Eu não sou perfeito. Você não é. Estamos sujeitos a errar. Perdoe, ame, reconheça a sua fragilidade, que fica mais fácil de um ajudar o outro. Hebreus 12, 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que ele nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a sua própria vida. Quem foi estes? Os discípulos de Jesus. Eles venceram pelo testemunho que deram. Nós vamos vencer. Nós estaremos preparados para a vinda de Jesus pelo testemunho que nós damos sobre Cristo. O preparo, irmãos, vai ser algo vivido na proporção que nós estivermos testemunhando, falando, vivendo, porque as nossas palavras convencem, mas o nosso exemplo arrasta. Se formos exemplo, vamos influenciar pessoas muito mais do que aquilo que a gente fala. Que Deus nos abençoe, que você coloque isso conforme eu li nesse texto também de Hebreus capítulo 12. Ainda não resististe até o sangue contra o pecado. Por que é citado isso? Resistir até o sangue. Jesus estava por ser crucificado e ele esteve suando gotas de sangue ali, porque ele estava resistindo o nosso pecado, para não pecar, para não deixar
de morrer, de sofrer em nosso lugar. Ele sobre si trouxe todos os nossos pecados. Ele resistiu até o sangue. E nós precisamos resistir, irmãos, contra o pecado até o sangue. Se tivermos que suar gotas de sangue, se tiver que as nossas entranhas, irmãos, contorcer, como eu digo muitas das vezes, tem horas que dá aquela angústia, mas para não pecar, eu digo, Jesus, minhas carnes tremem. Teve um dia que minha carne tremeu, os meus músculos tremeu. Eu tenho aquele sentimento de dizer, Jesus, cobre-me com a tua graça, Senhor. E eu pude resistir. Não deixe que o pecado, irmãos, venha vencer o teu homem espiritual. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero encerrar. Esteja preparado para a vinda de Jesus, entregando a sua vida no altar de Deus. Você que quer nesta noite entregar a sua vida, venha cá. Venha cá, entregue a sua vida no altar de Deus. Venha aqui. Pastor, já sou crente, mas você está precisando de um renovo, venha aqui. Você quer estar preparado para a volta de Jesus, venha buscar este renovo. Se você não é crente, quer receber Jesus nesta noite, venha, porque hoje é uma noite também que Deus quer tocar em você para essa mudança radical. Eu quero finalizar, mas eu quero te dar essa oportunidade. Preparados para a vinda de Jesus. A figueira já floresceu, agora só falta você estar florescendo nos caminhos do Senhor. Florescerão quem? Os justos. Os justos florescerão como uma palmeira no deserto, plantados na casa do Senhor. Venha em nome de Jesus, eu quero orar. Vem cá, você que quer buscar este renovo, quer buscar nesta noite força. Você quer buscar a graça de Deus sobre a sua vida. Você quer entregar Jesus nesta hora a sua vida. Você quer entregar a sua família. Pastor, minha família, meu marido não quer nada, meu filho não quer nada. Pastor, o que eu tenho que fazer? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega. Olha, Jesus quer você. Não adianta você se esconder não, porque no grande dia do Senhor ele vai lá te trazer. No grande dia do Senhor ele vai trazer. Disse, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não quero orar sem desejar que o Espírito Santo complete a obra em você, não. Meu desejo é que Deus te liberte. Pastor, eu não sou crente, eu quero ser crente. O que é que eu faço, pastor? Você tem que vir aqui na frente, tem que vir. A palavra do Senhor diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para remissão de pecados. Pastor, por que o pecado ele é redimido, é tirado? Porque quando você confessa que Jesus é Senhor, Satanás não tem mais força de dizer que você agora pertence a Ele. Agora há uma reivindicação no mundo espiritual. Jesus disse, esse é meu. Esse confessou que eu sou o Senhor da vida dele. Aí Satanás não tem mais como estar lutando pela sua alma, porque a sua alma agora pertence ao dono, o Criador dos céus e da terra. Venha, receba Jesus como seu Salvador. Você não é crente? Venha. Os irmãos que estão aqui são crentes, mas eles estão buscando um renovo de Deus. E você quer renovo? Venha também. Não tenha medo, feche os olhos. A igreja não tem que olhar para mim, não. A igreja tem que interceder, clamar a Deus, amarrando o demônio, dizendo, demônio, essa alma é de Jesus. Demônio, essa alma pertence a Jesus. E nesta hora eu estou orando, eu quero que você solte essa alma seja liberta, e perca a vergonha, a timidez, saia em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar. Enquanto a igreja ora, você vem vindo, dizendo, eu quero Jesus. Pai, a igreja está orando. Estão aqui, ó Pai, essas irmãs, que elas buscam um renovo. Deus, não adianta Deus se esconder diante da tua presença. Davi falou, para onde me irei do teu espírito? Para onde? Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, ali tu estarás. Não tem como se esconder diante da tua presença. Pai, hoje é um dia especial, porque nesta noite nós estamos nos despertando para essa realidade. Senhor, tu disseste, eis que estou à porta e bato. Senhor, quando tu falaste isto, não foi para o ímpio, o pecador, foi para a igreja do Senhor, porque a igreja está fechando as portas para ti. Entrou o modismo, meu Deus, entrou a política, meu Deus, entrou tanta coisa no nosso meio, e isso sufocou o Espírito Santo.
Senhor, e alguns estão vivendo sufocados, não têm forças para caminhar, não conseguem pregar o evangelho, não conseguem louvar, não conseguem, Deus, sonhar mais sonhos espirituais, perdeu, meu Deus, o ânimo, a motivação, e alguns, meu Senhor, não conseguem nem olhar, ó Deus, de uma maneira, Pai, de esperança, porque, Pai, conforme está na Tua palavra, os espinhos sufocaram. A parábola que conta, meu Deus, ali. Ó Deus, em que a palavra, Deus, que foi semeado, o semeador saiu a semear. Meu Deus, e algumas das sementes que foram lançadas, diz que uma caiu entre o espinho, e os espinhos sufocaram. Foram os problemas da vida, Senhor. Meu Deus, eu sei que alguns estão assim. A semente não está conseguindo florescer, germinar para dar fruto. Deus, alguns estão travados nesse tempo. Eu repreendo esse demônio, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que tem trabalhado contra as famílias. Meu Deus, contra as pessoas que já conhecem a Ti como Senhor e não querem viver no mundo, não estão no mundo, Senhor. Não estão lá fazendo coisa errada, Deus, mas não há mais aquela chama, Deus, que brilhava, Deus, intensamente, Senhor. E Tu disseste, não deixe apagar o pavio que fumega. Não deixe apagar. Pai, as lamparinas estão acesas, desses que estão aqui, de pé diante do Senhor, por isso que estão aqui. E estão dizendo, Jesus, eu estou com a lamparina acesa, mas eu quero mais azeite, Jesus. Eu quero mais, porque, Senhor, com mais azeite eu vou poder, Deus, iluminar mais tempo. Até o dia do Senhor Jesus, porque eu não sei o tempo que vai ser preciso, Senhor. E alguns estão sem reserva. Eu oro, Pai, que o Senhor esteja preenchendo nesta hora, suprindo essas necessidades e trazendo, Pai, um novo ser, sendo recriado para a glória do Teu nome. Deus, eu oro, eu ministro a bênção do Senhor sobre estas vidas. Em nome de Jesus, receba o Espírito de Deus sobre as vossas vidas, com dons ministeriais evidenciados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, a igreja do Senhor diz, amém. Diga assim, você que veio aqui na frente, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus, amém. Pode voltar aos seus assentos. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nosso noticiarista está